E hoje eu queria começar com a seguinte palavra: qual é a porta de intimidade com Deus? Qual é esse lugar que a gente consegue inclusive acessar ao Senhor? Qual é o caminho que a gente tem para trilhar, para chegar num lugar pessoal com Deus? Jesus já nos falou isso. O texto que eu queria ler está lá em João capítulo 14, no versículo 21. A palavra que eu tenho para trazer hoje é extremamente simples, mas extremamente necessária. Engraçado que o óbvio muitas vezes precisa ser dito, a gente esquece, as pessoas vão relativizando inclusive o óbvio. João capítulo 14, versículo 21, fala assim, Jesus falando isso aos seus discípulos, véspera, ele já está na última parte do livro de João, ele dedica a última parte do livro de João para falar o que é mais importante para os seus discípulos. Ele não faz grandes ajuntamentos e grandes pregações, ele fala basicamente com os 12. Aqui ele está dizendo assim: eu estou voltando para o Pai. Tem duas músicas tocando aqui. Vitor, me ajuda, não sei se ficou ligado aqui, Vitão. Vê se ficou ligado aqui. Obrigado. Ou eu estou enganado? Eu posso estar enganado também. Já estou escutando os anjos tocando aqui. Jesus falou para os seus discípulos o que era necessário. E ele falou assim, ó: a partir de agora é com vocês, mas vocês precisam antes entender algumas coisas. Agora é assim, duas ou nenhuma? Vocês sabem que eu sou TDAH, né? Todo TDAH eu vou. Calma, solta a música aí. João capítulo 14, versículo 21 diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei. Ou seja, Jesus está falando: eu darei acesso, eu vou chegar perto, eu vou ter intimidade com Ele e me revelarei a Ele. Como que começa uma intimidade com Deus? Qual é a porta de entrada? O texto é claro: tendo os mandamentos e obedecendo. Tendo os mandamentos e obedecendo. O que eu quero dizer logo de cara: qual é a porta de intimidade com Deus, gente? A porta de intimidade com Deus é santidade. Mas hoje eu quero trabalhar o conceito de santidade. O que é de fato santidade? A porta de intimidade com Deus é a santidade. Servir a Deus é muito legal. Abrir uma célula, liderar pessoas, cuidar de pessoas, servir na recepção, servir no Kids é maravilhoso. Eu pergunto para o Steve Kids sempre quando eles saem de lá: e aí, como é que foi? Eles falam: foi animado hoje. É sempre animado, é sempre animação. Servir a Deus é maravilhoso, pregar é muito bom, cantar louvores é muito bom, sabe? Mas todos nós devemos querer servir a Deus, mas o maior propósito da nossa vida, da sua vida, não é servir a Deus. O serviço é consequência daquilo que é mais importante. Sabe qual é o maior propósito da nossa vida com Deus? O maior propósito da sua vida com Deus é conhecer a Deus, é intimidade. Na Bíblia, a palavra conhecer tem uma conotação muito diferente do que a gente costuma dizer no dia a dia, sabe? Ah, eu conheço fulano, eu conheço ciclano. Como, por exemplo, eu conheço o Neymar. Eu nunca vi o Neymar, pô. Ele nem sabe quem eu sou. A gente fala que conhece quem a gente vê. Ah, conheço fulano de tal. Na verdade, na Bíblia a palavra conhecer vem num sentido extremamente íntimo. Não é à toa que a metáfora que Jesus faz da gente é que nós somos sua noiva. Essa conotação de intimidade. Não existe conhecimento sem que haja intimidade. Por exemplo, a pessoa que eu tenho mais intimidade na minha vida é a Priscila. É óbvio. Mas deixa eu contar como é que foi a história. Eu e Priscila, a gente se conheceu, fui fazer um intercâmbio. Priscila é minha esposa, para quem não sabe. Eu era da Igreja Batista de Tauá, e nós fomos fazer uma viagem para São Paulo, Igreja Batista da Penha. E nós fizemos um intercâmbio. E eu já ministrava louvor naquela época, eu estava ministrando louvor. De repente eu estava aqui na frente e cantava um louvor lindo ao Senhor, e eu olhei e vi uma morena, meu irmão. Meu irmão, que morena.
Mas eu era devagar pra caramba. O cupido foi meu irmão. Meu irmão chamava todo mundo de minha vida. A Andressa cortou isso na cara depois, né? Casou. Todo mundo é minha vida? Quer dizer, e eu sou o quê? Veio Priscila. E meu irmão começou assim: minha vida, você tem a cara do meu irmão. A Priscila namorava nessa época, sem noção nenhuma, licença. Zero de noção. Zero. Se eu for contar as histórias, gente, vocês vão ficar escandalizados. Com licença, vocês vão ficar escandalizados. E aí a gente começou a paquerar e tal. Eu lembro que eu não gostava desse negócio de internet. Eu fiz o Orkut. Não. Eu acho que foi aquele que fazia assim, oh. Isso aqui, se tu falou, tu é velho pra caramba, meu. Mas tu é velho demais. Eu fiz o ICQ, meu irmão. E daí eu conectava depois da meia-noite. Vocês também? Por quê? Porque não custava. Para conversar com a Priscila. E nós começamos a namorar. Mas eu não conhecia a Priscila ainda. Porque namoro não é conhecimento de verdade. Até que um dia, a primeira vez, no dia 16 de maio de 2009, eu fiquei diante de todo mundo numa igreja e ela entrou de noiva. E eu disse sim, ela disse sim. E foi naquela noite que realmente eu conheci a primeira vez minha mulher. Porque foi a primeira vez que nós tivemos uma relação íntima. Conhecimento é intimidade. Conhecimento é nudez. E desde então, nós estamos tendo uma intimidade muito mais do que física. Hoje eu olho para ela, ela já sabe quando eu não estou bem. E essa coisa vai crescendo. Ela olha para mim e já sabe quando eu estou bem. De vez em quando eu olho para ela e sei que tem que parar de falar, senão eu durmo na sala. É intimidade, pô. É intimidade, é exatamente isso. E esse texto diz para nós, que nós acabamos de ler, Jesus Cristo falou para eu me revelarei, eu terei intimidade. Ou seja, eu quero te ver nu. É isso que Jesus está falando. Intimidade. É isso, esse texto fala para nós que não existe intimidade sem revelação do íntimo, sem santidade. Por quê? Por que sem santidade? Porque quem tem os meus mandamentos e os obedece, esse é quem me ama. E eu me farei íntimo, casarei, me revelarei a Ele. Não existe intimidade sem santidade. A santidade é essa porta de entrada para a revelação de Deus. Deus não vai se revelar, não vai ter relacionamento com alguém que pratica iniquidade, que desobedece mandamentos. Isso aqui é óbvio. Agora, quando eu falo a palavra santidade, para muitos aqui hoje, inclusive para mim, já criaria uma aversão. A aversão, sabe por quê? Porque essa palavra de santidade ela foi pregada durante anos como um legalismo, como cumprir regra. Como tem que fazer assim, tem que fazer assado, com muita opressão, sabe? Como se fosse um conjunto de regras duras, que você teria que cumprir. E por causa disso, quando muitas pessoas ouvem falar de santidade, já não gostam, porque já pensam assim: ah, lá vai o pastor bater na gente, dizer que a gente tem que cumprir, fazer. Mas eu tenho que te pedir algo, por favor, antes de eu explicar para você, entenda algo, que é algo diferente disso. Santidade, gente, é o caminho para você conhecer a pessoa mais extraordinária do universo e ter intimidade com Ele. Santidade é o único caminho para você conhecer a Deus. O único. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Buscar a paz com todos e a santificação. Sem as tais,
Ninguém verá o Senhor, porque Deus é santo. Então muitas vezes nós ficamos preocupados com o pecado porque nós estamos desobedecendo regras, mas isso não é o pior do pecado. Sabe o que é pior no pecado? O pior é saber que rompemos a principal coisa que nos mantém vivo, uma relação íntima com Deus. O peixe fora da água é morto, a árvore fora da terra é morta, o homem fora de Deus é morto. A vida vive sem sentido, é sentido de ter, daí você tem, e depois disso, o que vem? É o sentido de ter relacionamento amigo, daí você vê que o outro cara tem problema, daqui a pouco o que tem? Qual o sentido da vida? O sentido da vida é estar em Deus, Quando o pecado entrou na história da humanidade, quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram se esconder e Deus veio atrás dele. E você sabe qual foi a primeira pergunta que Deus fez para Adão quando ele pecou? Você sabe qual foi? Será que Deus perguntou para ele assim: Adão, o que você fez? Não foi isso que Deus perguntou para Adão, não. Será que Deus perguntou assim: Adão, por que você fez isso? Não foi. Sabe qual foi a pergunta? Adão, onde você está? Adão, onde está você? Por que Deus perguntou a alguém que acabou de pecar, onde você está? Sabe por quê, gente? Porque primariamente o problema não é o que você faz, o problema é para onde te leva o que você faz. Vou repetir: primariamente o problema não é o que você faz, o problema é para onde leva o que você faz. E sabe para onde leva o pecado? O pecado te separa de Deus. Por isso, quando Adão erra, a primeira coisa que ele faz é se esconder. O pecado te separa de Deus, o pecado quebra o seu relacionamento com Deus. A santidade, o arrependimento te faz voltar para o relacionamento com Deus. O quebrantamento te traz de volta. E o grande problema nosso é viver longe de um relacionamento com Deus, gente. Não é vida, é morte, é inferno, é vazio. Você não vai cumprir o seu propósito, você não vai alcançar o que Deus tem preparado para você, se você estiver longe de Deus. O que Deus está procurando quando a gente peca é que o pecado nos separa dele, o pecado nos enche de vergonha, o pecado nos enche de culpa e atrai sobre nossa vida consequências e maldições. O pecado machuca a gente, quebra nossos relacionamentos, tira a nossa autoridade diante de todos. O pecado tira a nossa liberdade com Deus e com os homens, rouba a nossa alegria, nós nos afastamos de Deus, nos escondemos de Deus. A pergunta é: Adão, onde você está? Essa pergunta faz com que muitos filhos de Adão olhem para si e falem: por que eu me escondo? Se estando longe de Deus eu morro. Adão, onde você está? O pecado nos separa de Deus. Muitas pessoas vivem um cristianismo parcial porque não conhecem a Deus, nunca ouviram a voz de Deus, nunca sentiram o cheiro de Deus, nunca foram abraçados por Deus. E viver o evangelho, gente, presta atenção, isso aqui é muito importante. Viver um evangelho sem relacionamento com Deus é o mesmo que ir numa churrascaria e só comer alface. Pior coisa que tem é ir numa churrascaria e só comer alface, gente. E nem aquelas saladas chique. Não, me dá alface. É por isso que tem um monte de gente que entra na igreja e fala que troço chato, porque pensa que entrar na igreja é cumprir rito, é cumprir sacrifício, é prestar sacrifício, é um pode ou não pode. Não tem a ver com isso, gente. Quando Deus instituiu o pecado, não é uma regra de proibição, mas de preservação. É Deus falando para você assim: cara, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Você pode ir, mas as consequências são trágicas. Não é punição de Deus. O pecado traz consigo as suas consequências. Tem muita gente que fala: ó, cuidado, que a gente já aprendeu assim: cuidado, boquinha no que fala. É ou não é?
Tipo assim, caramba, terrorismo infantil, né? Cuidado, Boquino, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, Boquinha, no que fala, vai se ferrar, hein? Cuidado, mãozinha, no que pega. Aí a galera da juventude aí, cuidado, mãozinha, no que pega. Daí a gente vai nesse senso de proibição. Mas era como se... Vocês lembram de Jesus, gente? Jesus com a mulher que chegou lá, pega no alto do adultério, apedreja. Jesus falou, não, o pecado já trouxe para ela consequências. Ela já foi exposta, está tudo aí. Jesus falou, não é necessário disso. Agora, minha filha, você entendeu que o pecado te machuca? Você entendeu que o pecado te faz mal? Jesus, então, e ela falou assim, mas o que eu vou? Que você vai me condenar? Ele falou assim, o único que podia condenar, falou, eu não te condeno. Ou seja, o pecado não é uma punição de Deus. O pecado é um sinal vermelho de Deus dizendo assim, cara, se você passar para cá, você vai sair fora da sua existência, você vai perder vida, você vai se machucar. Vá e não peques mais. Sabe, santidade é o grande caminho de intimidade. Você conhece a Deus? Você conhece? Você tem experimentado Deus na sua rotina? Você caminha com Ele motivado por uma paixão que arde no seu peito, e por isso obedecer os mandamentos é natural. Na verdade não é obedecer os mandamentos, toda relação traz sua inerência, suas responsabilidades. Se eu levantar da cama e eu não pegar as crianças no colégio meio-dia, a Priscila vai virar o bico para mim, porque é um acordo. É uma forma de amar. Se eu não der um beijinho nela e falar assim, amor, te amo. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Essa relação, essa parcialidade é inerente a qualquer relação, gente. Eu quero desconstruir. A santidade é prazer. Santidade é prazer. Porque nada é difícil para quem ama. Nada. Provérbios diz que se uma mosca cair no tonel de perfume, todo perfume cheira mal. E por que a mosca caiu no tonel de perfume? É porque alguém abriu, e a mosca caiu ali, e estragou, e fedeu. Quantos de nós deveríamos estar liberando bom perfume de Cristo por aí? Quantos de nós deveríamos estar enchendo os lugares que chegamos com alegria, paz, autoridade, peso da glória de Deus, porque chegou alguém que tem o bom perfume de Cristo, mas na verdade a gente tem o mesmo cheiro do podre do mundo, as mesmas intrigas, as mesmas críticas, as mesmas traições, o mesmo egoísmo, a mesma ganância, vontade do ter, que passa por cima de qualquer um. Sabe por que a gente não muda? E eu vou explicar por quê. Preste atenção nisso, isso é muito importante. Eu quero agora, meu sentido é ressignificar valor. Ressignificar valor. Sabe por que a gente não muda? Porque a gente está deixando as imundícies e as sujeiras entrarem no tonel da nossa vida. E tem gente que não deixa um mosquito entrar, não, entra um elefante. E por causa disso nós nunca vamos experimentar o que é fazer parte do reino de Deus de verdade. Também cabe dizer que talvez o objetivo aqui é trazer luz do que é um lugar de santificação, não é um lugar de proibições, mas um lugar de prazer. Entender também que existe um processo, que a gente chama de processo de santificação. Existe um processo, ele começa primeiro quando você se converte. Quando uma pessoa entrega a sua vida a Cristo, passa por uma santificação instantânea. Mas por quê? Simples, porque na hora que a gente aceita Jesus como nosso Salvador, todos os nossos pecados para trás são perdoados. É isso que a gente faz, a gente confessa isso. Olha, Senhor, eu pequei, eu errei, me muda, me transforma. E isso a gente chama a teologia chama de santificação inicial. É no momento, é tópico. Basta se falar, pedir perdão, e é o que Jesus chama de experiência da porta, lembra? Jesus é chamado de porta, e essa é a maior metáfora que eu quero fazer na minha mensagem hoje, na minha palavra. Existe a porta, eu sou a porta das ovelhas, aquele que passar por mim, entrou no reino de Deus. Mas eu quero trabalhar as diversas posições da porta, aonde você pode estar, a experiência da porta, sabe?
tem um cara, a porta está ali, tem um cara que está longe, esse cara está com pedra na porta, ele fala: Jesus, isso tudo é gente, bando de bitolado, isso aí é loucura, isso é instrumento de dominação, religião é instrumento de dominação do governo, é instrumento de dominação dos homens. Tem um cara que já está do lado da porta, mas está do lado de fora. Tem um cara que está aqui, ele até vai na célula, ele gosta das pessoas, ele gosta do ambiente, ele acha legal, pô, que bacana, é gostoso estar lá no domingo, sorriso do povo legal, diferente, mas ele não resolve entrar pela porta, sabe? Não resolve. Ele para na portinha, a porta está aqui, ele está aqui. Ele não consegue fazer assim, eu vou para dentro. Agora tem um cara que faz, essa é a segunda pessoa. A terceira é aquela que consegue entrar, mas fala assim: tem um caminho. E o cara fala assim: tá bom, eu consegui o que eu queria, eu vou para o céu. Tem gente, minha mãe fala isso, tem gente que vai chegar no céu com cheiro de churrasco. Eu acho isso maravilhoso, porque parece que quer se relacionar com Deus apenas com medo do inferno. Só que tem gente que não resolve, fica acordado com a porta, mas ele não consegue ir, cara. Ele não consegue prosseguir. Aquele que andemos e prosseguimos em conhecer a Jesus Cristo, sabe? Que é o apóstolo Paulo fala. Não, ele fala: tá bom, a minha relação de namoro, tá bom, eu já consegui o que eu queria, eu tenho o céu, tudo certo. Gente, lembra que Jesus falou para João Batista? Jesus, na verdade, para os discípulos de João Batista. João vacilou na sua fé e mandou os seus discípulos irem em direção a Jesus para perguntar se ele era o Messias. E eles chegaram lá e perguntaram, os discípulos perguntaram assim: o teu primo está perguntando, você é mesmo o Messias? João Batista curou alguns ali, Jesus fez sinais, maravilhas e falou assim: agora volta para o meu primo e fala: cegos vêm, paralíticos andam, endemoniados são libertos, e vos é chegado o reino de Deus. Preste atenção nisso, o reino de Deus vos é chegado. Foi falado isso na escola bíblica dominical hoje. O reino de Deus vos é chegado. Jesus Cristo não falou assim, o reino de Deus vai chegar. Pois bem, tem gente que hoje passa pela porta pensando que só vai desfrutar do reino de Deus quando chegar lá. Aqui, o reino de Deus é um reino de delícia, gente, que já chegou. Basta caminhar em direção a Ele. Tem gente que se contenta em ficar do lado da porta, pertinho. Tem gente que fica na porta pertinho, mas não entra, vai à cela, conhece todas as músicas, gosta da convivência, mas ainda não entrou na porta, não se rendeu a Cristo, ainda continua condenado, mesmo que pertinho. Preste atenção nisso. Tem gente que está longe, criticando, tacando pedra e tudo mais. Mas deixa eu falar para você que está pertinho da porta, mas não entrou. Aquela pessoa que está longe, criticando, fora do contexto, é a mesma coisa de você que está do lado da porta, cara. Porque a porta do reino de Deus tem que passar por Jesus, tem que fazer uma decisão. É exatamente a mesma coisa. Agora tem gente que passa pela porta, mas fica pertinho dela, fica pertinho. Mas por que não querem? Por que não querem continuar andando? Por quê? Porque não querem pagar. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Quero ressignificar valor. Não querem pagar o preço. Só não quer pagar o preço quem não descobriu ainda quanto vale. Só não quer pagar o preço quem não descobriu ainda quanto vale. Se alguém chegar hoje ali embaixo, eu conhecer a pessoa e o cara falar assim para mim: eu estou precisando de dinheiro, e me apresentar, fala uma BMW top aí. Pessoal rico da igreja, gente, vamos lá. Quê? X6, ó, a Carol aqui, ó, o Nilton, tudo rico aqui da igreja. BMW X6, ali na porta. O cara chega e fala assim: cara, eu estou precisando de dinheiro, tu paga para mim agora 20 mil na BMW? Meu irmão, na mesma hora, eu nem tenho os 20 conto, eu vou dar meu jeito. Pai, me dá 20 mil aí, pai. Vou no pai, né? Pai, me dá 20, sabe por quê? Gente, sabe por quê? Porque nunca custa, preste atenção nisso que eu estou falando, nunca custa caro quando a gente sabe quanto vale.
Nunca custa caro quando a gente sabe quanto vale. Se você está achando que o cristianismo custa muito caro, se você acha que por causa de um amante, de uma night, de curtir a night, de um negocinho ilícito, não vale a pena viver Deus de verdade, é porque você não descobriu o valor imenso de uma vida com intimidade com Deus. Presta atenção nisso. Só não quer pagar o preço quem não descobriu ainda quanto vale. Agora, quem entra pela porta tem todos os pecados perdoados, mas você ainda não foi transformado totalmente. Então esse progresso de santificação, você já nasceu de novo, você é perdoado, mas amanhã você vai querer fazer o que você deve de novo, o que você costumava fazer. Então existe uma santificação inicial, mas existe também uma santificação progressiva, onde você vai sendo transformado durante a vida, até chegar no céu, até onde você não vai ter mais pecado. Então, em resumo, Deus nos livra da condenação do pecado quando a gente passa pela porta, que é Jesus. Deus nos livra da condenação do pecado, e Ele vai nos livrando do domínio do pecado no processo de intimidade que nós vamos tendo com Ele e santificação. Mas um dia ficaremos completamente livres da presença do pecado quando estivermos com Ele. Esse é o processo. Eu tacava pedra na porta, daqui a pouco eu me aproximo, e agora eu sou amigo, inclusive, do que está acontecendo ali dentro, e eu pulo para dentro da porta. A pergunta que eu te faço é: você vai parar aí? É só até aí que você vai? É só no namoro? Falta continuar indo? Essa pergunta, sabe? E daí eu me lembro do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo fala para uma das igrejas: conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo. O apóstolo Paulo está falando em outras palavras: está na hora de não apenas passar pela porta, está na hora de continuar em direção ao que Ele tem para você. Existe um processo de santificação que tem que acontecer na nossa vida. Agora, a motivação para você caminhar nesse processo é o quanto você conhece a Deus. O quanto você conhece, mais você vai ser transformado pelo quanto você conhece, porque você vai conhecer a Deus grandemente através de uma experiência profunda com Ele. É como num casamento, gente. Você se casa, mas vai conhecendo ainda mais à medida que se relaciona. No início tem dificuldade, a rotina muda, a forma de pensar é diferente. É isso que acontece para muita gente que passa pela porta. Muita gente que casa, por exemplo. Quando a gente casa, o primeiro ano parece que a gente casou com um diabo. Não, eu também sou o diabo, não foi só eu que casei. Eu também sou. Sabe por quê, gente? Sabe por que isso acontece? Porque existe ajuste, gente. É normal, é natural, a relação estremece. Eu lembro que a Priscila um dia saiu de casa: eu vou me embora. Deu uma volta no quarteirão e voltou para casa. A culpa era minha, e tinha culpa para ela também, porque existe esse processo de adaptação. Sabe, quando a gente passa pela porta, a gente fala assim: pronto, está tudo certo. Meu querido, existe um processo a partir daí. Não desista. Se cerque de pessoas que amam o Senhor, se cerque do que Deus tem para você, mas não abra mão do que o Senhor tem para você. Não desista. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece e os guarda, esse é quem eu amo, e aquele que eu amo será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Eu passo pela porta, e a pergunta que Deus faz para você hoje, que passou pela porta, é: por que não prosseguir? Por que não prosseguir? Por que não continuar? Por que não continuar? Essa é a pergunta, sabe? Você está perdendo o melhor do Evangelho. Evangelho é intimidade. Cristianismo não é um monte de regra.
Cristianismo é uma história de amor com o nosso amado. Oh Senhor, obrigado. Será que você já descobriu esse amor? Será que você já descobriu? Quantas vezes eu quis me aproximar da Priscila e ela me disse assim: Everton, vai tomar um banho primeiro, você está fedendo. Vai tomar um banho. Tem muita gente que está querendo ter um relacionamento com Deus sem trocar de roupa, gente. Sem trocar de roupa, sem se limpar. Escute bem o que eu vou te falar. Escuta o que eu vou te falar. A salvação não te custa nada, porque pela graça sois salvos, não é por meio de vós, mas é pela fé. Isso é dom de Deus. Mas ou seja, passar pela porta não te custa nada, pela graça. Mas a santificação, o discipulado, o caminhar no reino vai te custar tudo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem muita gente que está querendo ter relacionamento com Deus sem trocar de roupa, sem se limpar, como se Deus fosse te aceitar do jeito que você é. Gente, olha só, Deus aceita como a gente vem, mas a partir daí existe um processo que a gente tem que trocar de roupa. A tua esposa não te aceita fedido, cara. Essa é a verdade. Minha palavra para você essa manhã é uma só: Deus está louco em ter um relacionamento pessoal com você. Tudo aquilo que você sonha em viver está na intimidade com Ele, e o caminho para isso é um só: santidade. Santidade não é um propósito maior da nossa vida. O propósito maior é intimidade, mas santidade é a porta que nos leva ao caminho de conhecermos a Deus. Nós vivemos uma época perigosa, porque as pessoas estão aceitando e se acomodando a viver uma vida distante com Deus. Tudo vale. Eu tenho ouvido muita gente dizer assim: o que vale é o amor. O que vale é o amor. Então assim, será que uma relação com Deus é baseada só no que sentimos? E como está a minha sensação? A Bíblia fala que inclusive amor como sinônimo de sensação, tá? Eu estou falando aqui, inclusive o próprio texto bíblico fala contra isso, que diz que o coração é enganoso, sabe? Tem muita gente que fala assim: não é válido se eu não tiver vontade. Mas e se acabar a sensação? E se acabar o amor? E se acabar, sabe? O que vai te segurar? Você quer saber o que vai segurar a sua fidelidade com Deus? A resposta é o temor a Deus, a aliança que nós fizemos diante de um altar com o Senhor, o temor a Deus. Agora eu quero falar algo que hoje não está muito em voga, mas você pode ver nas suas relações, no teu casamento, de vez em quando. Por exemplo, eu sou casado há 16 anos com a minha esposa, eu nunca fui infiel a ela. A primeira causa é óbvio, porque eu a amo, mas tem vezes que eu não estava tão cheio de amor, sabe, para dar. Aquele dia que você acorda meio mais ou menos, tem vezes, sabe, e o que foi? E eu fui tentado inclusive para traí-la. Isso acontece com todos nós, mas sabe por que eu não fiz isso? Sabe por quê? Por temor, por aliança. Ou seja, a temperatura do coração não define minha relação com Deus. É isso que eu quero falar. Por temor, por aliança. Temor, por exemplo, é o quê? Temor às consequências. Temor de destruir pessoas que eu amo tanto, temor de ferir os meus princípios, temor de destruir o meu futuro, temor de machucar os meus filhos. Óbvio, tem muita gente querendo viver um cristianismo na base de apenas um sentimento, sabe? Se eu tiver vontade, se eu tiver afim, tudo bem, essa deve ser a nossa razão primária. Ninguém vive só de temor e ninguém vive só de aliança. Quem vive por aí se torna, via de regra, fundamentalista, legalista. Mas gente, entenda o negócio: se você não tiver legal e a tentação veio, não faça por temor, não faça por aliança. Eu aprendi com minha esposa que amar é uma escolha, não é uma temperatura de coração. Amar é uma escolha, e isso é santidade. Santidade é o resultado de duas ações principais. A primeira delas é amor a Deus, aquele que fez tudo por você, que morreu na cruz por você, aquele que te ama. Santidade é isso. Mas se o amor, se o sentimento, se a temperatura do coração esfriar e não estiver segurando mais, em algum momento deixa o temor te segurar e continue sendo santo, porque santidade também é o resultado da aliança que fizemos com Deus.
Aliança. A minha proposta aqui hoje é a seguinte: tema o pecado e as suas consequências. Não arrisque perder o seu casamento, não arrisque colocar seu nome na vala, não arrisque perder a admiração dos seus filhos, dos seus netos ao seu redor, ter uma história de amor à mesa com riso. Não jogue isso fora. Não jogue isso fora, não jogue fora o seu relacionamento com Deus. Não se desligue das promessas de Deus para você. Não se desligue da presença de Deus. Não queira andar mal cheiroso, com o perfume do inferno no seu corpo. Não queira ser perseguido por sua consciência. Chega de fugir de Deus. Ei, Adão, onde está você? Chega de viver uma realidade escapista, com vergonha da sua nudez. Diga ao Senhor hoje, diga: eu quero ter em Ti, apenas em Ti, o meu confidente, o meu amigo, o meu norte. Eu quero Deus, eu quero intimamente, visceralmente, profundamente, eu quero Deus. Onde você está? Ei, Adão, onde você está? Estou tacando pedra, ok, é o teu lugar. Estou perto, mas não entrei na porta. Cara, é a mesma coisa. Eu só entrei na porta. Tá bom, eu quero o céu. Que tal começar a andar? Que tal conseguir prosseguir em conhecer a Jesus? Esse é o caminho que Deus nos oferece para viver as delícias de uma vida de intimidade com Ele, uma vida com cheiro de santidade. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei, e eu me revelarei a Ele, eu me farei nu a Ele, eu terei intimidade com Ele. E essa é a aventura de andar com Deus, uma vida nova, uma vida extraordinária para quem passa pela porta e continua prosseguindo em amor e em santidade para alcançar intimidade. Hoje eu queria mudar a sua perspectiva. Ao invés de você olhar para o cristianismo como esse lugar de não ir para o inferno, do pode não pode, quando você entra pela porta você fala: tá bom, se eu não vou para o inferno, tá tudo bem, eu quero viver santidade. Talvez alguns falem: é só para aqueles de barba grande, os santarrões. Viver santidade é para o pastor. Ei, pode parar com isso. Cristianismo não é um sistema de regras para obedecer. Cristianismo é um sistema de amor para viver. Oh, aleluia. Ora tem paixão, coração pega fogo. Ora tem aliança, e é o que segura. Ora tem o temor, ora tem alegria. Mas nós fazemos porque amamos. Nós fazemos porque não vivemos sem aquele amor. Salmo 16, versículo 11 diz o salmista: na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra há delícias perpetuamente. Você já descobriu o prazer da intimidade com Deus? Ou você só está do lado da porta? Até entrou, mas só está do lado da porta. Você já descobriu? Você já descobriu o cheiro de perfume de uma vida santa? Você já descobriu a alegria que uma índole que não encontra dubiedade pode desfrutar? Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra há delícias perpetuamente. A proposta de hoje é um caminho de intimidade com Deus, conhecê-lo profundamente, entrar pela porta e prosseguir todo o caminho. Ele é seu amigo, Ele quer andar com você, Ele quer ter profunda intimidade com você. Mas talvez muitos aqui estão fazendo que nem Adão. Ei, Adão, o que você fez? Não, onde você está? É a pergunta do próprio Deus para a gente. Para de se esconder, para de viver essa realidade de escapamento, para de ter cara aqui, diferente de cara ali, para de se esconder do próprio Deus, porque você tem vergonha. Adão, você não está percebendo? A única coisa que eu quero é aparece, eu quero voltar a ter essa relação. Ei, Adão, onde está você?
Hoje Deus está falando no seu íntimo. Está na hora de mergulhar profundamente no relacionamento comigo. Tire a sua roupa, Adão. Eu quero te ver nu. Intimidade significa nudez, gente. Deixa Deus te ver como você é. Ele vai mostrar para você como Ele é. E você vai ficar louco. Descobrir de verdade quem é o seu noivo, quem é aquele que te ama tanto e que te faz tão pleno. Só Ele nos satisfaz. Ele vai mostrar a bondade dEle, a fidelidade dEle, o amor que Ele tem. E quando você decidir andar com Deus, você vai se surpreender. Ele vai começar a te encher totalmente. A sua vida vai ser diferente. A sua vida vai ganhar outro sabor. Não é o peso do pode, não pode. Não é o peso dos afazeres. Não é o peso da religião. Você abre a porta do seu quarto e quando fecha, Ele está lá. Ele está lá. E hoje Ele está fazendo um apelo para muita gente aqui. Vem ser íntimo comigo. Eu quero hoje conhecer a sua nudez. Mostra aquilo que você não mostrou, sabe? Eu só posso te curar a partir da sua nudez, cara. Eu só posso te curar aí. Eu quero gerar frutos em você, um novo caráter em você. Eu quero gerar a ti uma nova família. Eu vou gerar em você um novo homem, a imagem minha. Eu quero trabalhar em você. Mas a maioria de nós passa pela porta e empaca. E para. Tá bom. Para do lado de dentro. Sabe por quê? Porque tem medo de tirar a roupa diante de Deus e de mostrar-se como realmente é. Deixa eu falar um negócio para você. A melhor imagem que Deus pode ter de você é você nu. Tudo bem que você se olha no espelho e não gosta, mas Deus ama. Sempre tem um negocinho para melhorar. Deus só se relaciona com gente nu, gente. Nu. Hoje o convite de Deus é: se desnude, entre pelo caminho da santidade, sai do lado da porta. Todo lado de dentro tudo bem, mas sai de lá. Não se esconda mais de mim. E assim entre num nível de intimidade. Eu quero ter intimidade. Eu quero gerar frutos de amor em você. E eu preciso te perguntar a mesma pergunta que Deus fez para Adão naquela manhã, naquele dia: onde você está? Onde você está? Para onde o que você tem feito tem te levado? Você consegue definir? O estilo de vida que você tem adotado está te levando para o leito de amor com Deus? Ou está te levando para o colo do diabo? Essa é a pergunta, sabe? Você o conhece? Você conhece o Senhor? Você o abraça? Você tem um cheiro de Deus? Você tem o abraço do Pai? Você se aconchega lá? Você aceitou Jesus e tem entrado porta dentro e conhecido mais? Ou está do lado da porta, do lado de dentro? Qual é a tua posição? Sabe qual é o problema do cristianismo no Brasil aqui hoje? Milhões de cristãos do lado de dentro da porta, mas seguram nos umbrais da porta e falam assim: eu não quero sair daqui. Tá bom que eu conquistei. Eles não querem entrar, não querem se embrenhar num relacionamento com Deus, não querem. É promessa dele, gente. Ele vai nos curar, Ele vai nos transformar diariamente. E eu tenho que te falar, às vezes dói, mas para a gente vale a pena, sabe por quê? Porque a gente descobriu o quanto vale. A gente descobriu o quanto vale. A gente descobriu o valor. Então vale a pena pagar o preço. Tem uma música que eu gosto muito. É uma música antiga. Ela fala assim, ó: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor. Será que essa é a verdade na sua vida? Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim receber
a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Qual é o seu lugar da porta? Essa é a pergunta. Onde você está na porta hoje? Você está do lado de fora pertinho? Você está do lado de fora longe ainda tocando pedra? Ou você até resolveu passar pela porta que é Cristo, mas segurou nela e falou: chega. Aonde você está? Aonde você está? Será que você prosseguir em conhecer a Cristo? Será que esse é o maior amor? Será que você não consegue ver outra coisa senão nele, como delícia e presença dele, alegria, gostosura nós encontramos nele? É no Senhor, sabe? Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei, e eu me revelarei a ele. Uma palavra só eu trouxe para vocês hoje, uma só: santidade é o caminho para a intimidade. Santidade é o caminho para a intimidade. Um dia eu levei minha esposa diante do altar e assumi um compromisso com ela. Mas infelizmente tem gente aqui hoje que não quer fazer o mesmo com Deus, sabe? Só quer namorar, mas não quer compromisso de verdade. Não quer uma relação funda, profunda, profíncua, arraigada nele. Quem não quer o compromisso com Deus é porque acha que vai custar caro. Cuidado, cuidado. Você ainda não entendeu o valor do que é ter Cristo. Eu era fariseu, eu era doutor da lei, o apóstolo Paulo falando isso. Eu tinha nome, eu era nobre, eu tinha um monte de coisa. Mas daí o apóstolo Paulo fez assim, ó, no caminho de Damasco, ele passou pela porta e ele falou: não, eu vou continuar prosseguindo e conhecer a Cristo. E o apóstolo Paulo termina dizendo assim: e aquilo que eu considerava como lucro, agora eu considero como esterco. Eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, para que em mim se manifeste o Filho de Deus. O meu prazer, o meu amor não está no que Ele pode me dar, na salvação, mas está em continuar conhecendo a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo. Aonde você está? Longe da porta? Fora da porta, mas do lado dela? Ou dentro da porta? Eu tenho 2 apelos para fazer aqui. O primeiro deles é para você que está fora, que ainda não se decidiu por ter um relacionamento íntimo com Deus. Eu preciso te perguntar, você hoje que está aqui, hoje, eu sei que o Senhor está falando com muita gente aqui hoje, muita gente, posição, maduro. Vem cá, meu querido, você é o primeiro, vem cá. Isso aqui, eu vou fazer isso. Você que quer começar uma vida nova com Ele hoje, essa manhã, repita essa oração comigo: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, eu sou teu, eu entrego meu coração para ti. Senhor Jesus, muda a minha vida, muda a minha história. Você repete no seu coração isso, entra no meu coração. Hoje eu passo pela porta, eu sou teu, e assim eu oro, no teu nome, amém. Você continua de olho fechado, de cabeça baixada. Você orou comigo? Levante sua mão lá em cima agora. Se você orou comigo, levante sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém aqui? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você. Lá em cima tem alguém? Deus abençoe. Mais alguém lá em cima? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Eu estou vendo você aqui no início da galeria. Lá atrás tem mais alguém? Mais alguém? Glória ao teu nome. Aqui debaixo da galeria tem alguém aqui hoje dizendo: eu quero começar uma vida com Cristo. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu estou vendo você. Mais alguém aqui? Mais alguém aqui? Mais alguém aqui?
Presta atenção aqui, você que está voltando para os caminhos do Evangelho hoje, está voltando para Jesus hoje, você está voltando para Jesus? Levante sua mão agora, dizendo: eu estou voltando. Deus abençoe você, Deus abençoe você. Mais alguém aqui voltando para Jesus hoje? Lá em cima tem alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você. Mais alguém aqui? Eu estou vendo você aqui embaixo. Deus te abençoe, minha querida. Deus te abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém aqui voltando para Jesus hoje? Voltando, você que está voltando. Aqui, eu conhecerei e prosseguirei em conhecer a Cristo. Se você que está aqui hoje e está grudado na porta, mas hoje quer tomar um direcionamento diante de Deus, de prosseguir em intimidade com Ele, viver uma vida santa com Ele, quer crescer em conhecimento dEle, e é para a nossa igreja isso, fique de pé no seu lugar, diga assim: eu quero, Senhor, eu quero, eu preciso disso, eu preciso sair da porta e ir em intimidade a Ele. Fique de pé no seu lugar, aonde você estiver. Isso. Intimidade, gente. Secreto. Santidade. Temos mais alguém? Eu já estou acabando. Todos fiquem de pé nesse momento, nós vamos orar. Presta atenção nisso, gente. Presta atenção. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos teus maus caminhos, se isso acontecer, diz o Senhor, é promessa: eu vou ouvir dos céus, curarei os seus pecados, sararei a sua terra. Não existe mudança e transformação sem mudança de caminho. Eu creio que o Senhor fará coisas grandes através da nossa igreja. Grandes, já tem feito. Mas, gente, o nosso limite, por favor, preste atenção no que eu estou falando. O nosso limite está diretamente relacionado na capacidade que nós temos de largar a porta e se apresentar nus diante do Senhor, para que Ele possa nos usar. Deus só usa gente nua, gente. Você consegue verbalizar aquilo que te dá vergonha? Não existe avivamento sem arrependimento. Coloque a mão no seu coração nesse momento. Repita comigo: Senhor Jesus, fala. Eu entrego o meu coração a Ti. Eu entrego o meu caminho a Ti. Os meus caminhos são Teus, Senhor. E eu venho te pedir: me limpa. Senhor Jesus, me cura. Senhor Jesus, me transforma. Senhor Jesus, eu entrego, Senhor. E dê nome agora, dê nome ao seu pecado. Diga: eu entrego essa área da minha vida. Fale ao Senhor nesse momento. Diga: Senhor, eu entrego essa área da minha vida. Eu entrego a minha família. Eu entrego os meus negócios ilícitos. Eu entrego toda a pornografia. Eu entrego tudo aquilo que tem me afastado de Ti. Fale isso ao Senhor. Só existe transformação sem escapamento. Diga ao Senhor: Senhor, por favor, eu não quero ficar grudado da porta. Eu não quero ter apenas a salvação como herança. Eu quero prosseguir em Te conhecer, Senhor. Eu estou prosseguindo em Te conhecer. Me transforma, Senhor. Me liberta, Senhor. Eu me apresento diante de Ti. Eu estou nu diante de Ti. Senhor, eu entrego todo esse povo que disse sim ao Teu Evangelho hoje. Quanta gente
nós entregamos esse povo a Ti. Eu te peço, Senhor, ajuda-nos a consolidá-los. Nós queremos, Senhor, nós queremos ser a expressão de quem Tu és para Ele. Essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém. Olhem para mim, amanhã nós vamos começar o jejum. Nós vamos começar um jejum amanhã. Presta atenção, não é proforme. Gente, é clamor. Gente, é intimidade, de verdade. Olhe para mim, você vai querer buscar o Senhor durante essas próximas 3 semanas? Gente, o Senhor procura, diz o texto bíblico, Ele procura, Ele olha, Ele procura quem Ele possa usar. Você pode dizer, Senhor, eu estou aqui. Se permita se encontrar com o Senhor nessas próximas semanas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. E assim nós oramos no nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor e sai daqui querendo ser a expressão de Cristo, amém.